Olá, tudo bem? Retomando então essas nossas pequenas aulas sobre recurso de revista, eu agora gostaria de comentar um artigo, na verdade um dispositivo, um parágrafo do artigo 896 da CLT e que tem sido uma pedra de tropeço para os profissionais que atuam no Tribunal Superior do Trabalho. Não é? Eu diria talvez que hoje esta seria a principal causa de inadmissão ou de não conhecimento dos recursos de revista apresentados no TST. Não é? O parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT diz que, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, em primeiro lugar, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista. Veja, esta obrigação surgiu com essencialmente animado pelo espírito de cooperação entre as partes e o Poder Judiciário. A ideia aqui é de que, para evitar uma leitura de um acórdão que seja bastante abrangente, com inúmeras páginas, para evitar essa leitura, a parte deve então fazer um recorte desse acórdão e indicar de modo explícito, específico, qual é o trecho desse acórdão que revela, que demonstra o pré-questionamento da matéria que a parte está devolvendo ao TST. Não é? Esse é o espírito. Pois bem, houve na evolução jurisprudencial que se percebeu ao longo dos últimos anos, a partir do momento em que esse dispositivo foi introduzido, esse artigo foi inserido na CLT por meio da Lei 13.015 de 2014, que promoveu uma ampla reforma na arquitetura recursal trabalhista. Pois bem, desde o momento em que surgiu, houve uma evolução na jurisprudência das turmas, e elas passaram a ser, em geral, cada vez mais rigorosas nesse aspecto. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter para atender esse primeiro inciso do artigo 896, parágrafo 1º-A? Primeiro, né, é fundamental, né, que a parte transcreva. Não basta fazer uma paráfrase. Né? Embora alguns ministros discordem dessa tese, melhor seguir o caminho mais rigoroso. Então, primeiro, tem que transcrever efetivamente. Segundo, não basta, né, transcrever simplesmente a íntegra do acórdão no início, obviamente. Tem que fazer, portanto, um recorte, como já havia dito. Né? Então tem que trazer de modo específico o trecho do acórdão que consubstancia o pré-questionamento daquele tema. Né? Então aí vem um quarto aspecto. Em relação a cada tema, e mais do que isso, em relação a cada fundamento, né, de cada tema, é preciso transcrever. Em geral, o que aqui no escritório nós costumamos fazer? Eu costumo orientar os nossos advogados a fazer. Tema horas extras, por exemplo. E aí o primeiro fundamento, violação do artigo 62 da CLT, inciso 1º, por exemplo. Então o que deve ser feito? Abre o tópico, né, horas extras, e depois no subtópico, violação do artigo 62, inciso 1º da CLT, começa afirmando isso, a transcrição, não? Afirmando que cumpre esta determinação. Em atenção ao parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, a parte passa a transcrever o trecho do acórdão que consubstancia o pré-questionamento quanto à violação do artigo 62. E aí transcreve o trecho do acórdão jornal em que ele trata do tema. Importante ressaltar que não é necessário, de acordo com a OJ, várias OJs aqui sobre isso, OJ do 118, temos a OJ 119 sobre pré-questionamento, a súmula 297, que tem que ser considerados. Enfim, o acórdão jornal não precisa indicar explicitamente o dispositivo, né, o 62, mas tratar da matéria, né, que é objeto desse preceito. Transcreveu, em seguida é necessário fazer o cotejo analítico, ou seja, demonstrar que com isto houve a violação a esse dispositivo, a contrariedade a uma eventual súmula do TST. Não é? Transcrever não pode ser a íntegra, tem que ser o trecho, e destacar, né, um último aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, negrite o trecho. Se for um trecho um pouco maior, negrite o ponto exato dentro daquele excerto em que há a expressa referência àquela matéria articulada. Tá? E isto é o que nós podemos depreender do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º. O inciso 2º diz apenas que é necessário indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade à súmula, a violação do dispositivo de lei, e nisso é preciso fazer essa demonstração analítica. Transcrever o trecho,
Então, logo em seguida, já diz por que, à luz desse trecho, há violação, há contrariedade. Depois, expor as razões do pedido da reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos. É um dever de fundamentação que deflui, né, do princípio da dialeticidade, que está explícito no inciso 3º, né, e a súmula 422 do TST prestigia, né, a necessidade de impugnar cada um dos fundamentos autônomos da decisão recorrida. Isso é essencial, evidentemente. Quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação adicional, temos uma novidade trazida pela Lei 13.467, que exige a transcrição do trecho dos embargos declaratórios, em que foi requerida a manifestação do Tribunal Regional do Trabalho, e, em seguida, também a transcrição do trecho do acordo regional, que revela a existência da omissão. Não é? Então, a parte tem que fazer o que aqui na preliminar de nulidade por negativa de prestação adicional? Indicar a violação aos artigos, né, mencionados na antiga OJ 115, né, por exemplo, a violação ao artigo 93.9 da Constituição Federal, 832 da CLT, e, além disso, deve transcrever, então dizer, por exemplo, que a parte trouxe no recurso ordinário o tema das horas extras e a questão do exercício de cargo de confiança. Embora tenha trazido essa matéria, o acordo regional não falou nada, e aí, nesse momento, o que ela tem que fazer? Transcrever o trecho dos embargos declaratórios, no qual pede, não é, que o tribunal se manifeste sobre isso. Depois, em seguida, transcrever o teor do acórdão em embargos declaratórios, que revela a ausência de tese sobre aquele aspecto fático. Né? Se for aspecto jurídico, ocorrerá o pré-questionamento ficto à luz da própria súmula 297, item 3, do TST. Pois bem, com isso, aí estão apresentadas algumas sugestões, algumas dicas sobre como atender a esta exigência contida no parágrafo 1º-A da CLT e que tem levado, infelizmente, muitos profissionais a dificuldades, né, na admissão dos seus recursos. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência e continue contando comigo.